Há algo de profundamente perturbador na contemplação de uma alma santa. Não é a perturbação que nasce do mal, mas aquela que surge quando nos deparamos com a luz pura em meio às trevas do mundo. E se há uma figura que encarna essa luz perturbadora, essa santidade que desafia nossa mediocridade, é Santa Margarida da Escócia, a rainha que transformou um reino não pela espada, mas pela força irresistível do amor cristão. Imaginem, se puderem, o ano de 1045, quando nas terras húngaras nasce uma criança destinada a ser mais que rainha, destinada a ser santa. Mas que estranha ironia do destino. Nascida no exílio, filha de Eduardo o Exilado, herdeiro de um trono inglês que parecia perdido para sempre. Já desde o berço, Margarida conheceu a dor do desenraizamento, a amargura de pertencer ao mundo que não era seu. E não é precisamente essa condição de toda alma verdadeiramente cristã, neste vale de lágrimas, exilados de nossa verdadeira pátria, peregrinos em busca da Jerusalém celeste. Quando ainda menina, Margarida retornou à Inglaterra, à corte de Eduardo o Confessor. Mas que breve foi essa ilusão de estabilidade. Em 1066, na fatídica Batalha de Hastings, os normandos de Guilherme, o Conquistador, destroçaram os sonhos anglo-saxões, e novamente Margarida se viu lançada ao mar tempestuoso do exílio, desta vez acompanhada de sua mãe, Ágata, e de seu irmão Edgar, o último rei legítimo da Inglaterra. Mas eis que a providência, essa misteriosa tecelã dos destinos humanos, preparava para Margarida um destino ainda mais extraordinário. Uma tempestade, essas tempestades que parecem desgraças, são na verdade instrumentos da misericórdia divina, desviou o navio da família real para as costas da Escócia, ali nas terras selvagens e rochosas do norte, onde o vento uiva como alma penada e o mar bate incessantemente contra os penhascos. Margarida encontrou não apenas refúgio, mas sua verdadeira vocação. Malcolm III, o rei escocês que os acolheu, era um homem rude como sua terra natal, guerreiro feroz, analfabeto, acostumado à brutalidade de uma época em que a força decidia mais que a razão. Mas quando seus olhos se fixaram na jovem princesa inglesa, algo se transformou naquele coração endurecido pelas batalhas. Não foi apenas a beleza de Margarida que o conquistou, embora ela fosse, segundo os cronistas, de rara formosura, mas algo mais profundo, mais misterioso. Era como se ele pressentisse, naquela jovem de apenas 20 e poucos anos, uma força capaz de transformar não apenas ele, mas todo o seu reino. Margarida, por sua vez, resistiu inicialmente ao casamento. Seu coração ansiava pelo claustro, pela vida contemplativa, pela união mística com o esposo divino. Mas não é esse, acaso, a suprema ironia da santidade? Aqueles que mais fogem do mundo são precisamente os que o mundo mais necessita. Deus tinha outros planos para Margarida. Ela seria santa, sim, mas uma santa no trono, uma mística na corte, uma contemplativa em meio aos negócios do reino. O casamento, celebrado entre 1067 e 1070, marcou o início de uma das mais extraordinárias transformações espirituais da história medieval. Margarida não se contentou em ser apenas esposa e rainha. Ela se tornou a alma do reino, a consciência viva de um povo que precisava despertar para a verdadeira civilização cristã. Veja como ela operava essa transformação, não através de decretos autoritários ou imposições violentas, mas pela força suave e irresistível do exemplo. Sua primeira conquista foi o próprio Malcolm. Esse homem bruto, que não sabia ler nem escrever, começou a aprender as orações que ela lhe ensinava. Suas mãos, acostumadas apenas ao manejo da espada, aprenderam a se juntar em súplica. Seus lábios, habituados aos gritos de guerra, descobriram a doçura dos salmos. Mas a transformação de Malcolm era apenas o começo. Margarida sabia que para reformar um reino era preciso reformar primeiro a corte, e para reformar a corte era necessário elevar os costumes, refinar os modos, despertar nos homens o senso da dignidade humana. Ela proibiu a embriaguez entre os magnatas. Que escândalo deve ter causado essa medida numa época em que beber até a inconsciência era considerado sinal de virilidade? Introduziu novos padrões de comportamento, ensinou as regras da cortesia cristã, fez da corte escocesa um modelo de elegância e refinamento. Mas não pensem que Margarida era uma dessas reformadoras superficiais, preocupadas apenas com as aparências. Não, sua reforma era profunda, radical, tocava a própria alma das pessoas. Ela sabia que os bons costumes, a dignidade no vestir, a elevação no trato social não são meros ornamentos, mas fundamentos necessários para a formação de uma mentalidade ordeira e respeitosa, sobre o qual repousa a verdadeira paz. E que dizer de sua caridade? Aqui tocamos no coração mesmo da santidade de Margarida. Ela não se contentava em dar esmolas de longe, como fazem tantos ricos que querem acalmar a consciência sem sujar as mãos. Não, Margarida servia pessoalmente aos pobres, lavava os pés dos mendigos em imitação de Cristo, alimentava os órfãos com suas próprias mãos, levantava-se à meia-noite para assistir à liturgia, passava horas em oração, jejuava rigorosamente, era ao mesmo tempo rainha e serva, soberana e escrava de Cristo.
Sua influência sobre a igreja escocesa foi revolucionária. Ela aproximou a igreja céltica da romana, organizou os sínodos, reformou a liturgia, estabeleceu novos regulamentos para o jejum da Páscoa e para os casamentos, fundou mosteiros e igrejas, sendo a abadia de Dunfermline sua obra-prima, construída para abrigar uma relíquia da verdadeira cruz. Mas talvez o aspecto mais tocante da santidade de Margarida tenha sido sua maternidade. Ela teve 8 filhos com Malcolm, e cada um deles foi educado como um príncipe cristão. Não poupava esforços para formar-lhes o caráter, prendia-os quando necessário, mas sempre com uma bondade tão transbordante que eles se deixavam moldar por ela com inteira confiança. 3 de seus filhos, Edgar, Alexandre e David, tornaram-se reis da Escócia, e por 200 anos o país foi governado por descendentes da Santa Rainha. E que dizer daquele livro dos Evangelhos, ricamente ornamentado, que ela sempre carregava consigo? Um dia, o livro caiu num rio e foi miraculosamente recuperado, sem qualquer dano causado pela água. Esse livro, que ainda hoje se conserva na biblioteca de Bodleian de Oxford, tornou-se símbolo da indestrutibilidade da palavra de Deus e da fé inabalável de Margarida. Mas toda vida humana, por mais santa que seja, tem seu calvário. O de Margarida chegou em novembro de 1093. Malcolm e seu filho mais velho, Eduardo, partiram para uma expedição militar contra os normandos, na Batalha de Alnwick. Ambos foram mortos. Quando chegou a notícia ao castelo de Edimburgo, Margarida, já enferma, compreendeu que sua hora havia chegado. Imagine a cena: a rainha santa no leito de morte, recebendo a terrível notícia da morte do esposo e do filho. Que tentação deve ter sido para ela entregar-se ao desespero, à revolta contra a providência. Mas não, suas últimas palavras foram oração, um ato de abandono total à vontade divina. Que meus filhos amem e temam a Deus. E com essas palavras nos lábios, rendeu sua alma ao Criador. Morreu em 16 de novembro de 1093, aos 48 anos. Mas sua morte foi apenas o começo de sua verdadeira glória. Logo começaram a ser relatados milagres em seu túmulo na abadia de Dunfermline. Flashes de luz brilhante eram vistos emanando de sua sepultura. Quando seus restos foram exumados em 1250, um perfume celestial encheu todo o santuário, como se flores da primavera tivessem brotado em pleno inverno. O mais impressionante de todos os milagres ocorreu durante a transladação de suas relíquias. Quando o esquife que carregava seus restos passou pelo túmulo de Malcolm, os portadores sentiram um peso inexplicável e não conseguiram prosseguir. Uma voz que todos julgaram divinamente inspirada sugeriu que os ossos da Santa Rainha não poderiam ser transferidos sem que o túmulo de seu esposo fosse também aberto. Assim foi feito, e os restos de Malcolm foram colocados juntos aos de Margarida, unidos na morte como haviam sido na vida. Em 1250, o Papa Inocêncio IV canonizou Margarida, reconhecendo oficialmente que o povo escocês já sabia, que havia tido entre eles uma verdadeira santa. Ela se tornou padroeira da Escócia junto com Santo André, e seu exemplo continua a inspirar gerações de cristãos. Mas qual é, afinal, o significado profundo da vida de Santa Margarida? Por que sua figura continua a nos fascinar e a nos desafiar 8 séculos depois de sua morte? Talvez porque ela nos mostra que a santidade não é privilégio de alguns poucos escolhidos, mas vocação universal de todos os batizados. Margarida foi santa não apesar de ser rainha, mãe e esposa, mas precisamente através dessas vocações. Ela nos ensina que não há estado de vida, por mais absorvente que seja, que não possa ser caminho de santificação. Mas ainda, Margarida nos mostra que a verdadeira revolução não se faz com armas, mas com amor, não se impõe pela força, mas se conquista pelo exemplo, não se realiza de fora para dentro, mas de dentro para fora, transformando primeiro os corações para depois transformar as estruturas. Nestes tempos em que tantos buscam mudar o mundo através da violência, da imposição ideológica, da manipulação das massas, Santa Margarida da Escócia nos lembra que a única revolução verdadeiramente eficaz é a revolução da santidade. Ela transformou o reino inteiro simplesmente sendo santa, simplesmente vivendo o evangelho em plenitude, simplesmente amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesma. Eis aí o segredo de Santa Margarida, o segredo de todos os santos. Eles não tentam ser extraordinários, tentam apenas ser fiéis. E é essa fidelidade heróica, essa santidade vivida no cotidiano, que acaba transformando o mundo. Que Santa Margarida da Escócia, a rainha dos corações feridos, interceda por nós e nos ensine a viver nossa vocação cristã com a mesma radicalidade e a mesma ternura com que ela viveu a sua. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.